programa está em festa, porque a gente está recebendo aqui a grande jornalista Leda Nagli. Leda. Ai, fico tão constrangida com esse grande aí. Claro que é. Maravilhosa. Ai, antiga, digamos assim, né? Não, olha, quanto tempo de profissão, Leda? 40 anos, mais de 40. Que linda. E sabe que essa semana a gente teve lá na Casper Libero, né? Que é uma faculdade que também tem um curso de jornalismo. E a gente queria trazer um pouquinho das dúvidas dos jovens para você. Roda VT. Eu gostaria de perguntar quais foram as dificuldades que você teve no início da sua carreira e qual faculdade você cursou. Vou começar respondendo, eu fiz jornalismo, comunicação, opção jornalismo, na época era assim, não sei se hoje ainda é, na Universidade Federal de Juiz de Fora, de onde eu sou, de onde eu venho, e me orgulho muito de ter feito em Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma terra de muitos jornalistas. E era meu sonho desde sempre. Eu não sei da onde começou, não sei que dificuldades. Que dificuldades eu tive? Imagina, uma mulher há 40 e tantos anos atrás, numa cidade do interior, numa família árabe. É evidente que tive todas as dificuldades. Meu pai odiou a ideia de ter uma filha jornalista. Enfim, a cidade era pequena, o jornal tinha 4 páginas. Enfim, tudo foi muito complicado, mas também tudo foi muito saboroso. Eu não sofri, sabe? Não me lembro de... Não, sabe, parece parto. Você não lembra de nada da ruim, sabe? Da dor, do desconforto. Você só lembra que teve filho, ó, que lindo, né? Então eu só lembro do começo com prazer, como me lembro agora com prazer. Eu só gosto, eu gosto disso, sabe? Eu sou jornalista porque gosto e porque sempre quis ser. E você faz muito bem o que você faz. Eu faço do jeito que dá pra mim. Eu gostaria de saber como você acha, de onde você acha que veio o seu faro jornalístico? Eu acho, na verdade, que não tem, assim, não vem de algum lugar. É uma intuição, é uma coisa, é um feeling mesmo, é um talento, talvez, né? Não sei, no meu caso era um desejo, eu queria muito ser jornalista. Então, qualquer dificuldade, para mim estava tranquilo, entendeu? Eu, quando fui fazer, terminei, porque na minha época era científico ou escola normal, lá em Juiz de Fora, eram os dois, era clássico, tinha clássico, mas quase ninguém fazia o clássico, o que é hoje o segundo grau, né? Então, quando você terminava o segundo grau, você ia fazer vestibular. E meu pai não gostou muito da ideia de ter uma filha jornalista, e quando terminei o primeiro grau, ele falou... E na hora de escolher entre escola normal, científica ou clássico, eu falei, eu quero fazer científico, eu quero fazer jornalismo. Ele falou, nem pensar. Se você só faz jornalismo se antes fizer escola normal. Então, eu sou professora primária, formada inicialmente, porque esse foi o nosso acordo. E ele cumpriu o acordo também. Eu cumpri, fiz a escola normal e ele cumpriu. Quando acabou, eu fiz vestibular para jornalismo. E ele aceitou, né? Aceitou. No começo ele não gostava muito, mas depois ele gostou. E você começou, assim, com a parte de jornal escrito ou já começou na televisão? Não, comecei em jornal escrito, lá em Juiz de Fora, nesses jornais pequenininhos. Depois fui correspondente do Estado de Minas, correspondente, era eu sozinha. Não tinha nem fotógrafo. Mas a matéria saía como sucursal de Juiz de Fora do Estado de Minas. Depois fui para o Rio, para o jornal, aí fui para o O Jornal, fui para o Globo. Depois fui aqui para São Paulo, fiz um pouco de revista na Abril, escrevi para Nova, trabalhei na Capricho, fui editora de texto da revista Capricho. Aí eu não me entendi bem com São Paulo naquela época e queria voltar para o Rio. E não podia voltar para o Globo porque tinha uma carência de 3 ou 4 meses entre você sair, mesmo você pedindo demissão, e você poder voltar. Não podia voltar assim na hora que quisesse. Aí eu tinha um hiato aí de 3 ou 4 meses que eu tive que escolher. E aí surgiu um emprego na TV Globo, eu fui para a TV Globo por mero acaso, só para esperar esses 3 ou 4 meses. E me apaixonei por televisão, por imagem e movimento, e estou até hoje nisso. A gente separou algumas fotos da sua época e aí a gente queria que você comentasse um pouquinho nas imagens. E essa foto, você lembra? Jornal Hoje, imagina, fiz 13 anos. 13 anos de Jornal Hoje. Muito legal o Jornal Hoje. É o começo da minha história. Quer dizer, não é o começo da minha história da TV Globo, foi no Jornal Amanhã, que hoje se chama Jornal da Globo. E depois do Jornal da Globo, eu comecei a fazer, ainda no Jornal da Globo, escrevendo e editando matérias para Márcia Mendes e para o Carlos Campbell, que eram os locutores oficiais do jornal
Amanhã, que hoje você conhece como Jornal da Globo, eu comecei a fazer entrevistas para o Hoje. E aí um dia eu fui para a bancada apresentar as entrevistas, ler o que a gente chama de cabeça, que é... Essa semana entrevistei falando de tal, né? E fiquei. Gostaram? Gostaram, eu fiquei. Não, sensacional. E assim, o que você fala para os estudantes que estão começando, que sonham, né, um dia chegar numa bancada como essa? Qual é a dica que você dá? Hoje em dia é complicado, porque os jornalistas formados nas universidades, os estudantes, estão saindo com uma visão de jornalismo com a qual eu não concordo. Eu acho que a imparcialidade, você ouvir os dois lados da notícia, como foram as primeiras lições que eu recebi, ainda estão valendo para hoje. E hoje é um jornalismo muito militante, e que o repórter quer provar, ele sai da redação com a matéria pronta, ele só quer as aspas. Eu não gosto disso, eu gosto do jornalismo que ouve o entrevistado e que ouve os dois lados da notícia e que acredita que o leitor é inteligente o bastante, ou o telespectador é inteligente o bastante para definir que lado ele quer estar. Então o conselho que eu dou é: seja imparcial, ouça os dois lados e leia. Leia livros, leia Graciliano Ramos, leia livros, porque ler ajuda você a ter um texto melhor. Essa imagem, o que te lembra? Nossa, o Sem Censura. Eu fiz o Sem Censura 20 anos e 8 meses. E era um barato, porque era um programa de 5, 6 entrevistados, cada um com um assunto diferente. Eu ficava no meio, numa cadeira no meio, e aí à volta, como vocês estão vendo na foto, essa bancada atrás de mim, ficavam os entrevistados. E era muito legal, porque todo dia eram 5 assuntos diferentes. Às vezes dava maior confusão, às vezes não dava, era muito bom. Você poderia sugerir assuntos? Como é que Eu é era essa? editora-chefe. Você era editora-chefe. Eu sugeria também. Toda a produção sugeria, porque televisão é um veículo que você não faz sozinho. Decididamente, não existe eu fiz em televisão, entendeu? Sempre nós fizemos, porque é uma equipe. Mas a gente tinha uma mesa grandona, a gente trabalhava aberto, e tanto eu sugeria como eles sugeriam, todo mundo sugeria. Então você participava dessas discussões dos temas. Totalmente. E não era simplesmente só apresentar o programa. Não. Eu só aceitei para esse programa com essa condição. Porque o programa exigia um mix. 5, 6 pessoas por dia. Se você vier só de apresentadora, fica muito falso. É preciso que você meta a mão na massa, entendeu? Quando você vai botar igual um bolo, você precisa participar daquela amassar, botar farinha e tal, para aquilo render, sabe? Não pode esquecer o fermento. Entendeu? O bolo só cresce, o programa só fica bacana se você também fizer a sua intervenção. Entendeu? Todo mundo sugere, mas você sugere um tema, aí outra pessoa sugere o tema, aí você conhece uma pessoa que vai encaixar naquele tema, o outro produtor conhece outro produtor outro. Entendeu? É uma soma de pessoas, de ideias e de trabalhos. Nossa, e assim, você conheceu pessoas absolutamente incríveis, né, durante essa jornada. E você teve algum mentor, alguém que pudesse te ajudar nesse caminho na televisão? Não. Não, foi muito espontâneo. A minha história foi toda ela muito espontânea. Eu tive uma grande diretora de jornalismo, que foi a Alice Maria, que pode ser considerada uma mentora, assim, no sentido de que... Mas ela dava muitas broncas. E ela tinha razão nas broncas. Tinha toda a razão. Nas roupas que a gente usava, porque hoje em dia tem uma produção de moda, é totalmente diferente. Na nossa época não tinha, a gente trabalhava com a roupa da gente. A gente tinha uma verba, todo início do ano, e comprava umas roupas, às vezes 2 vezes por ano. E você que fazia o mix, você que se vestia, você ia de casa vestido, entendeu? Então, às vezes, eu gostava muito de coisas estampadas, ela me dava muitas broncas. Tipo, esse casaco é para dar entrevista, né? Para fazer entrevista, sabe como? E por que fazer uma entrevista tão longa, podia fazer a metade? Ela dava palpites, dava ordens, mas foi uma mulher definitiva, decisiva na minha vida. E foi uma jornalista, hoje eu falo foi, porque ela não está trabalhando mais, eu também não estou mais trabalhando com ela. Mas ela é uma mulher incrível, sabe muito de televisão. Porque essa questão da gente ter padrinhos, né, mentores, ajuda muito. Eu dei muita sorte no sentido de que as pessoas da TV Globo naquela época, que é o meu
a minha formação em televisão, eram muito talentosas. Todas sabiam muito, todas se dedicavam muito, entendeu? O Boni era genial e é genial, mas só que agora ele não está à frente de uma televisão. Se tivesse, seria a melhor televisão possível, porque ele sabe tudo. A Alice Maria sabia tudo, sabe tudo. O Borjalo era interessante, as pessoas eram muito interessantes. Eu dei muita sorte nesse sentido, no sentido de Alice sugeriu a entrevista do sábado do Jornal Hoje, que virou uma marca do programa, entendeu? Então, nesse sentido, acho que a Alice, eu posso considerar a Alice minha mentora. Eu nunca tinha pensado nisso. Sempre achei que ela era a minha maior referência em jornalismo de televisão. Mas, na palavra moderna, pode ser mentora. E aí, uma coisa que eu fico muito em dúvida, eu tenho essa dúvida. Você fazia todo um jogo de câmeras, né? Assim, apresentar, e eu sei o quanto as pessoas que estão assistindo têm pavor de câmera. As pessoas têm muito medo. A hora que liga a câmera, trava, né? Como é que foi esse processo para você aprender a lidar com uma câmera? Você fez algum curso? Nada. Nada? Nada, eu sentei um dia e saí falando, entendeu? Não sei, foi tudo assim, porque também não tinha isso. Eu me lembro que eu tive aulas com a Glorinha Boit-Miller, que era uma fonoaudióloga, é uma fonoaudióloga maravilhosa, que ensinava muito a gente a falar, a dar o tom das palavras, sabe? Eu me lembro de uma lição dela muito legal, que era... Vou falar aqui rapidinho, são 3 palavras. Por favor. Ela ensinou muito que a gente devia pensar muito em Ipanema, sistema e problema. Então era Ipanema, sistema, problema. Porque o problema é sempre para baixo, o sistema é sempre morno, né? No meio da vida, e Ipanema significava uma festa. E era um exemplo que ela dava para gente. E ela corrigia algumas coisas, corrigia algumas palavras que a gente ensinava a dar ênfase, entendeu? Mas eu me lembro que a gente trocava muito entre os apresentadores. Tipo assim, o Cid... Mas imagina a sorte que eu falei, que eu dei, é por isso. Cid Moreira e Sérgio Chapelin apresentando o Jornal Nacional. E você apresentando o Jornal Hoje. Você vai encontrar com eles, você vai ver como é que eles marcam o script. Você aprende ali, entendeu? Eu não sei como eles aprenderam, mas eu aprendi muito com eles. Eles marcam a entonação, é isso? Não, você marca a pausa da respiração, entendeu? E eu não sei se hoje em dia as pessoas jovens fazem isso, mas a gente fazia e dava super certo. Hoje em dia eu não preciso, se eu for apresentar um telejornal, eu não tenho mais que fazer isso, porque eu já sei a mecânica, né? Mas a gente marcava um traço, 2 traços e tal. Era muito legal, foi um tempo muito bom. Foi muito rico, sabe, nesse sentido. De você conviver com pessoas... Sabe, Celso Freitas, que hoje está na Record, Marcos Rúmel, que hoje está na Record, o Chapelin, que acabou de deixar depois de 50 anos, né, a TV Globo. O Cid, que eu encontrei outro dia no Prêmio Comunique, e foi um prazer enorme. Você tem belos professores, né, assim, sem querer, sabe, só na convivência. E na intuição, eu nunca tive medo de câmera. Eu sempre achei que a câmera era uma vizinha minha, que eu estava contando uma história. Eu me relaciono até hoje com ela, assim. Natural. Natural. Você chegou a fazer algum curso de teatro, alguma coisa como Não, atriz? eu até fiz teatro. Teatro amador quando eu estava na faculdade em Juiz de Fora. Tem um grupo que agora passou a ser patrimônio da cidade, patrimônio de Juiz de Fora, que chama-se Grupo de Divulgação. E eu fiz umas 3 peças com eles. Mas também sem um curso de teatro, entendeu? Sei. Mas com o diretor, com o Zé Lu e com a Malu brilhantes, ensinando a gente a fazer. Eles eram professores da Faculdade de Comunicação. Esse grupo é um grupo amador até hoje. E existe até hoje. E a gente aprendeu assim. Foi tudo muito intuitivo, muito espontâneo. E eu acho que é por isso que também foi muito verdadeiro e virou a minha paixão, entendeu? E você hoje também está fazendo um trabalho de palestras, de também moderação. Eu tenho um curso. Isso é legal, isso é legal. Eu tenho um curso que eu gravei, que está no Hotmart. Eu vou fazer um comercial, claro. Chama topentrevistado.com.br. Esse Top Entrevistado dá dicas exatamente para a pessoa dar uma boa entrevista. Olha. É voltado para a classe médica. Eu até pretendo fazer outros, mais amplos. Mas as regras são as mesmas. O comportamento é sempre o mesmo comportamento. Ensina que roupa você deve usar, como é que você deve falar, como é que você deve se preparar. Mas a lição básica de tudo na vida, e também de falar com a câmera, é ser verdadeiro. É não querer, sabe,
crescer e aparecer de mais nem de menos, não ser falso. Eu acho que ser verdadeiro é o grande barato da história. E é uma coisa que eu percebo que a tua vida flui, né? Assim, parece que é natural. Tem flui. sido. Não, é engraçado, você contando, parece que, né, a gente pensa que entrar numa televisão, né, conhecer pessoas tão importantes e fazer, tem que acontecer uma coisa, uma mágica, né? uma explosão. E, na verdade, você foi seguindo o fluxo natural. Seguiu o fluxo, meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Foi assim mesmo. E, Leda, E como foi o canal do YouTube? Foi a mesma coisa. Então, eu queria colocar isso. Como é que foi, Leda? Ih, gente, eu estreiei com essa entrevista do Felipe Neto. Eu não sabia nada, nem como é que era o YouTube. E na época eu tinha uma produtora que conseguiu essa entrevista. E o Felipe Neto é super importante. Nossa, muito. Meus filhos então, só assistem ele. Foi muito legal ele ter aceito o convite. Isso foi... Nossa, isso foi janeiro, fevereiro ou março de 2017. Puxa o canal vida. tem 2 anos e pouco, é isso mesmo. Foi gravado na minha casa no Rio, onde eu ainda gravo. De vez em quando, gravo mais aqui em São Paulo. Foi muito legal ele ter aceito dar essa entrevista. E como é que foi, Mas assim, eu não tenho, assim, uma intimidade com ele. Sei. Eu só gravei a entrevista. Agora, como é que foi essa ideia do canal do YouTube? Quem te deu essa ideia? O Duda, meu filho. Foi o seu filho? Porque quando eu acho que o Duda achou que eu ia deprimir, né? Quando eu fui demitida da TV. Ele não queria uma mãe deprimida e ele acreditava no YouTube. Ele já assistia tudo no YouTube, ele já não via televisão. Em 2016, olha isso. Olha só. Ele já não via TV, ele via tudo no YouTube. E aí ele vivia me dizendo, tem que fazer um canal no YouTube, tem que fazer um canal no YouTube. Mas eu fazia um programa que eu tinha que pautar 5 pessoas todo dia, de segunda a sexta, 2 horas de duração. Não dava tempo para me dedicar ao YouTube. Aí quando eu fui demitida, ele falou, poxa, agora está na hora do canal. E aí a gente começou a fazer o canal. Então você está falando que você se reinventou depois de uma dificuldade. Eu me reinventei, depois da dificuldade, claro. Mas sempre foi assim comigo. Porque quando eu saí de Juiz de Fora, formada na faculdade, eu não tinha emprego. Eu fui para o Rio também sem emprego. Aí eu batalhei um emprego, consegui um emprego de repórter de cidade no O Jornal, que era um jornal dos Diários Associados, que não existe mais. Mas, em compensação, eu era repórter do local. Local significa que você vai fazer coisas da cidade. E eu não tinha a menor ideia de como era a cidade do Rio de Janeiro. Porque eu estava chegando, tinha, sei lá, 10 dias que eu morava lá, entendeu? E eu fui repórter de cidade. Já foi uma reinvenção, porque eu tive que conhecer a cidade sem entender nada. Cobri carnaval sem saber nada de carnaval. Não sabia nem o que era um barracão. E fui parar no Morro da Mangueira, sabe? Mas eu dei muita sorte nesse sentido. Porque também é o que eu te falei, eu fiz de verdade, sabe? Eu queria fazer isso. Eu só pensava em ser jornalista e fui, entendeu? E o canal do YouTube me surpreendeu um pouco, porque não era o meu instrumento, não era a minha ferramenta, né? Mas você sabe que estou adorando. E eu também, estou adorando o seu canal. Nada. Fantástico. Amo, estou amando fazer. Qual que é a periodicidade que você coloca vídeos? Eu coloco religiosamente segunda e quinta às 10 da manhã. Às vezes, eu dou uma louca, assim, e coloco um outro vídeo na semana, porque eu tinha vontade de colocar mais de 2, pelo menos 3. Mas como não tem patrocínio, aquela coisa e tal, eu gravo na minha casa, eu sou produtora e também sou entrevistadora, então, na verdade, sou eu e o cinegrafista. E só? E só. E o Duda, quando não está fazendo novela, que me dá uma ajuda, entendeu? Mas é só isso. Então, o esquema é muito precário, assim, e eu também sou a cabeleireira, a maquiadora, e também eu boto a mesa com um cafezinho e umas castanhas e tal. Então, é muita coisa para uma pessoa só. Mas eu gostaria de fazer 3, no mínimo 3, por semana. E quais assuntos que você está abordando no seu canal? Como é que você faz a seleção dos participantes? Olha, eu faço pelas coisas que acontecem no Brasil, assim, e pelas pessoas que eu consigo levar, né? Então, eu cerco todo mundo de todas as maneiras, Adriana. Igual eu te cerquei, né? Nossa, eu cerquei a Leda. Olha, eu escrevo, não, a você a gente se conheceu antes, eu escrevo no Twitter, no Instagram, eu tenho um texto base, eu falo, meu nome é Leda Nagli, eu faço jornalismo, sou jornalista há décadas, então, eu queria te entrevistar, né? E vou fazendo, hoje mesmo de manhã já passei umas mensagens. Eu vou lendo jornal, lendo notícia, lembro de alguém. E você vai convidando e tem muita gente que topa. Não, todo mundo Todo topa. mundo.
Até Claro. hoje um não topou, mas já pediu desculpa, já disse que topa, tudo bem. E hoje o canal tá gigante. Não, o canal tá indo, não tá gigante. Tá com quase 700 mil inscrições. Mas eu queria chegar a 1 milhão, Pra gente. mim é gigante. Ó, gente, todo mundo assinando o canal agora, nesse minuto. Aí, Como mas faz a pra gente- encontrar o seu canal no YouTube? É só você colocar YouTube/Leda Nagli, vai aparecer. Porque sempre aparece assim. Agora eu acho que tem que ter um e-mail do Gmail. Mas eu não sei direito. E você tem também o seu Instagram, que você Leda solta Nagli as Oficial. pílulas Eu do que vai faço a acontecer. chamada. Isso. Eu gravo a entrevista, gravo uma chamada e depois o editor, que aqui em São Paulo é o Gustavo e no Rio é o João Mário, eles fazem um teaserzinho. 3 ou 4, até 5 frases mais fortes da entrevista, que entra antes da vinheta. E também é um material de divulgação, que às vezes se ficar grande demais eu uso no IGTV, se ficar do tamanho do Instagram vai no Instagram, e sempre gravo uma chamada. E você busca informações dos seus entrevistados? Claro, eu estudo sobre a vida deles, sobre eles. Desde do release, se for um autor, por exemplo, de uma editora, ou se for um político que tem uma assessoria, eu pergunto para ele, você tem um release? Tenho. Ele manda o release, mas eu, independente do release, vou para o Google, né? Hoje em dia é mole, né? Imagina, eu sou do tempo, eu falo que eu sou capa da Bíblia, porque eu sou do tempo que a gente ia para o departamento de pesquisa e era cheio de poeira e cheio de recorte de jornal. E aí você pegava aquela pasta sobre tinha o que fulano garimpar sobre- e ficava lendo aquilo espirrando, porque sei. era cheio de poeira, de papel velho. Então, hoje em dia, você dá um clique ali e vem tudo, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Aí eu pesquiso sobre a pessoa, sobre o que ela fez, eu olho se ela tem Instagram, se ela tem Face. Vou lá no perfil dela, aí vejo nasceu onde, tem filho, tem mulher, tem isso, tem aquilo. Vejo entrevista. E olhando tudo que você construiu, o que você mais se orgulha? Ah, de ser mãe do Duda. Acho que a gente tem uma foto. Mas eu me orgulho também da pessoa que ele é, do homem que ele se transformou, da maturidade que ele está vivendo, muito legal. Me orgulho, claro, da minha neta. Acho muito legal ser avó da Zoe, uma Coloca a figurinha Zoe pra interessante. gente ver. Uma Ai, que gracinha ela, né? graça. E ela já te reconhece? Orgulho. Ela... Já, mas não fala vovó ainda. Sei, mas vai calma, falar um tem dia. que ir, claro. Ela tá- Mas reconhece, claro. Não, você E agora, o posta, meu ó, orgulho mesmo é da minha história. Assim. Isso. Meu orgulho profissional, esses são meus orgulhos pessoais. né? Isso. Da vida pessoal. Mas na vida profissional, meu orgulho de ter construído a minha história. Né? De ter conseguido construir, realizar o meu sonho. De que era ser jornalista, uma pessoa... Imagina, filha de dono de armazém no interior de Minas Gerais. Você quer ser jornalista e você batalha e muda de cidade, e divide sanduíche, e mora na vaga para moça de fino trato. Porque não é simples, né? Chegar numa cidade sem dinheiro. Você divide o quarto. É muito louco. Então, isso tudo também te ajuda a crescer como pessoa, te fortalece. E eu tenho muito orgulho da minha história, sim, tenho, não vou negar. Mas, então, fica bem claro, do ponto de vista pessoal, o Duda, com certeza. Do ponto de vista profissional, a construção da carreira, a realização do sonho, Sim. que era esse de ser jornalista e continua sendo. Eu continuo lendo jornal e adorando notícia. Não, e você, assim, Só mudou o meio, que agora eu leio na internet. Você é uma Antigamente eu lia no referência papel. para muita gente. E para mim você é, Imagina. né? E para tanta gente. E o que você deixa, Leda, de dica para as pessoas que estão... Em dois cenários a gente vai trabalhar. O primeiro cenário, as pessoas que estão começando a carreira, né? E querem chegar lá. Porque você chegou e está, né? O que você deixa de dica comportamental? Ou o que a pessoa precisa ter para vencer? Eu acho que tem que ter persistência, resiliência, saber o que quer, que eu acho que isso é muito importante. Você ter certeza que você quer aquilo, se dedicar àquilo. Porque difícil vai ser para todo mundo. Hoje em dia, por exemplo, o mercado jornalístico estão demitindo aos montes. Todo dia tem o que a gente chama de passaralho, que é a demissão em massa, né? E 100 aqui, 200 ali, 1.400, a TV Globo prevê 1.400 para o ano que vem, para o começo do ano.
Então, é claro que é um mercado, tudo está em crise, é um mercado difícil, mas se você tiver persistência, coragem, resiliência e certeza do que você quer, você vai lutar para conseguir, e você vai conseguir. Isso faz a diferença, sabe? Você querer, você se dedicar, sabe? Eu não vou entrevistar ninguém, mesmo que eu já... Vamos pegar um exemplo, a Alcione. Eu já entrevistei a Alcione 70 mil vezes, já fui na casa da Alcione não sei quantas vezes, eu adoro a Alcione, mas eu não vou entrevistar a Alcione sem ler sobre ela, sem buscar, sem entrar no clima dela. Entende? Ouvindo a música, lendo sobre ela. Você não pode perder isso. Você não pode perder a humildade né, da busca do conhecimento e também não pode perder a gana de querer fazer, sabe? O prazer. Isso é fundamental. Você vai fazer muito melhor. Quando eu falei de ler Graciliano Ramos, ninguém vai ficar assim, mas o texto dele era maravilhoso, enxuto, curto, objetivo, saboroso. Não pode perder isso. Se você vai escrever, vai se dedicar ao jornalismo impresso, Graciliano é fundamental. Eu acho que é fundamental para todo mundo. Mas é muito importante para você escrever bem. Sabe, você se ler te dá uma visão da escrita muito boa. Se interessar por entrevistas, se interessar pela sua profissão e, sobretudo, se interessar pelo outro, né? Porque você vai entrevistar pessoas, você tem que interessar pelo outro, gostar de ouvir histórias. Sabe, você não pode ser uma pessoa impaciente, a pessoa está falando, você já quer que ela acabe, entendeu? Você tem que deixar ela falar, porque às vezes a última frase é que vai ser a melhor. Então, tudo isso é um conjunto de atitudes, de jeitos e de gestos que vão compor o seu perfil lá na frente. Fantástico. Agora, para o segundo bloco de Vamos lá. pessoas, as pessoas que chegaram numa idade que já saíram dos seus empregos, já perderam os empregos, enfim, que já estão numa fase se sentindo assim, precisando daquele gás, sabe? O que você falaria para as pessoas se reinventarem como você fez? Como é que, assim, que dica você deixa? Eu acho que não pode desistir jamais. Se você tem vontade, se você tem força, se você sabe que ou precisa para pagar os boletos, ou precisa para ter prazer, que vai depender um pouco da vida de cada um, eu acho que você não pode perder o tesão pela vida, a vontade de fazer, sabe? A garra de fazer. Eu entrevistei outro dia uma mulher incrível chamada Cleusa. Cleusa é dona de uma fábrica de bolos e doces. Ela foi boia fria. A mãe dela foi boia fria, a avó dela foi boia fria. E ela hoje tem 314 lojas. Nossa. Então essa mulher é a prova viva de que é possível, sabe? Num sentido, né? Do sucesso do negócio. Sim. Eu acho que eu sou um exemplo no sentido de que me reinventei aos 66 anos, porque quando eu fui demitido eu tinha 66, hoje eu tenho 68. Então, na verdade, você não pode perder isso, você não pode perder a vontade de fazer as coisas. Aí tá tudo errado, mas sei lá, você faz almofada bem, faça. Você faz bolo bem, faça. Mesmo que a princípio isso não seja não te dê um rendimento em dinheiro, mas você não pode perder o prazer. Porque se você perder o prazer de fazer, você não vai conseguir se reinventar. Você vai ficar deprimido. Eu acho que é a doença da moda, do século, né, desse momento histórico. A depressão, você não pode deixar ela bater em você. E trabalhar é um remédio maravilhoso. Sabe? É um antídoto para a depressão. Você fica com a cabeça Claro, cheia e esquece dos problemas. Esquece. Ou pelo menos temporariamente você esquece. Eu acho que fazer coisas, trabalhar, ler, ser voluntário, quem tem dinheiro, por exemplo, e chega numa idade e não tem uma profissão definida, os filhos cresceram, saiu de casa, né? A vida meio que foi demitido. Por que não ajudar os outros? Por que não buscar outras formas de colaborar com a sociedade, com a vida? Das passeatas aos asilos e creches. Por que não, né? Com certeza, a gente tem que buscar, né? Claro, a gente o tem nosso que ir à melhor luta. a cada dia. Claro, né? não pode parar. Exatamente. A gente pode melhorar sempre, todo dia, pode aprender todo dia, eu acho. Leda, e você, com tanta experiência no jornalismo, você seria capaz de recordar qual foi a entrevista ou a matéria que você fez de maior repercussão, ou que você lembre que causou assim um furor nacional?
Olha, no canal causa mais furor nacional, mas eu me lembro de um impacto que eu causei muito bom no Jornal Hoje, vou fazer em 3 etapas. Jornal Hoje, entrevistar Carlos Drummond de Andrade, o poeta maior da língua portuguesa, enfim, o nosso Carlos Drummond. E ele não dava entrevista, e um dia eu liguei, o telefone era fixo ainda, Nossa, entendeu? ligou na casa. E dei sorte, ele atendeu o telefone, aí eu contei uma história, né? Falei, também sou mineira e tal, enfim, ele aceitou. E foi uma entrevista marcante, assim, na minha vida, decisiva, até porque eu tinha, sei lá, 17 anos, eu fiz um curso sobre a poesia dele, eu sou louca pela poesia dele. Mas eu era mais louca ainda do que sou hoje. E estar diante do meu ídolo ali, falando, foi massa, foi demais. No Sem Censura, eu acho que são tantos programas que eu nem destaco, assim, um. Mas eu destaco a ideia de fazer, de entrevistar Maria Bethânia, Nélida Pinhon, pessoas de maior gabarito, levar para a TV aberta, uma TV pública, uma TV que não tinha o poder da Globo, não buscava em casa, não tinha lanche, não tinha nada, recurso zero. E eu levei e as pessoas me prestigiaram, as pessoas mais importantes, famosas e representativas da cultura brasileira. Muito legal. No canal, eu acho que o canal me dá um prazer especial e muitas são as entrevistas especiais. E acontecem coisas, porque, por exemplo, a entrevista do Jair Bolsonaro, a primeira entrevista, ele candidato, teve um tiroteio, porque no Rio eu moro perto da favela da Rocinha. Então teve um tiroteio no meio da entrevista. E aí algumas pessoas falaram, você encomendou isso? Como assim? Eu nem conheço o traficante, nem encomendei um tiroteio. Mas no meio da entrevista, pipocou um monte de bala, assim. E a gente continuou a entrevista, comentou o assunto e tal. Aí anos depois, um ano depois, ou 2, um ano e meio, ele foi presidente, me deu uma entrevista no Palácio. Foi muito legal ter ido lá. E as entrevistas dos 2 filhos dele, a do Eduardo Bolsonaro, que ele fala hipoteticamente, porque o correto da entrevista eu pergunto para ele se a esquerda radicalizar. Se, porque a Cristina Kirchner tinha sido eleita no dia anterior, o Chile estava com 1 milhão de pessoas na rua, Bolívia, Equador. Eu falei, se a esquerda radicalizar, ele respondeu se, hipoteticamente, viriam as 5 ou um plebiscito e tal. E os jornalistas pegaram só as 5, tiraram o si todo, e aí virou ele defendendo as 5. Era uma resposta desse tipo. Repercutiu muito, Jornal Nacional, Hoje, Bom Dia, tudo. O seu canal a Folha lá, de São Paulo, tudo. E eu destaco mais até que essa a entrevista do Carlos, porque ele não falava com ninguém. E ele falou da facada, ele chorou, ele contou como foi muito emocionante, assim. Mas eu acho todas as entrevistas maravilhosas, entendeu? Pondé, Karnal, Cortella. Você poder entrevistar essas pessoas, esses pensadores, ouvir o que eles pensam da vida, meu Deus, é um privilégio. É um aprendizado, né? Com certeza. Para mim, só me enriquece. E Leda, para a gente finalizar esse sonho, para mim é um sonho poder entrevistar você, é mesmo. A gente tem uma marca no programa registrada que é qual é o seu fator DNA, aquilo que torna você única. Porque se eu quisesse a Leda, não dá, né? A Leda é única. O que torna você único? Qual que é o teu fator DNA? Qual é o meu fator DNA? Eu acho que foi acreditar em mim, gostar de ouvir histórias e gostar de passar essas histórias para outras pessoas, compartilhar. Eu gosto de descobrir pessoas e eu acho que esse foi o meu diferencial, talvez o meu DNA. Gostar de descobrir pessoas e gostar de compartilhar com as pessoas, as histórias e os conhecimentos que eu adquiri. Eu gosto dessa troca, de descobrir alguém para entrevistar e contar para as pessoas que estão em casa. Olha aqui esse exemplo. Esse é o meu diferencial. E você inspira e o prazer as pessoas... de fazer. Perfeito. Maravilhoso. Eu nunca perdi nem vou perder. Para. Leda, muito obrigada. Obrigada eu por me chamar. Maravilhoso. Nossa, boa sorte no canal, feliz. É assim mesmo. Começa pequeno, depois ele cresce.
acredita. Sim. Isso é fundamental. A gente está nesse processo bonito de evolução. Acreditar e se dedicar, né? Isso mesmo. E cada vez sendo presenteado por Deus e tendo entrevistados como você. Imagina. Muito obrigada pela Obrigada a história você. e pela aula de sua trajetória e por tudo, tá? Obrigada Sou sua eu. fã. Obrigada, querida.